Jonas, capítulo 3, do verso 1 ao verso 10, diz assim, meus irmãos e minhas irmãs, a palavra do nosso Deus. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez, dizendo: levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Jonas se levantou e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus. Eram necessários 3 dias para percorrê-la. Jonas começou a percorrer a cidade caminho de um dia, e pregava dizendo: ainda há 40 dias e Nínive será destruída. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum e vestiram roupa feita de pano de saco, desde o maior até o menor. Quando esta notícia chegou ao rei de Nínive, ele se levantou do seu trono, tirou os trajes reais, cobriu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinzas, e mandou proclamar e divulgar em Nínive o seguinte: por mandato do rei e dos seus nobres, ninguém, nem mesmo os animais, bois e ovelhas, pode comer coisa alguma. Não lhes deem pasto, nem deixem que bebam água. Todos devem ser cobertos de pano de saco, tanto as pessoas como os animais. Então clamarão fortemente a Deus e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe, talvez Deus se volte e mude de ideia, então se afaste do furor da sua ira, para que não pereçamos. Deus viu o que fizeram, como se converteram do mau caminho, e Deus mudou de ideia quanto ao mal que tinha dito que lhes faria, e não o fez. Meus irmãos e minhas irmãs, eu peço que vocês tenham mais alguns instantes de oração, dessa vez uma oração silenciosa. Peça para que o Espírito Santo fale ao seu coração, ou melhor, aos seus corações. Depois de alguns segundos de oração silenciosa, eu estarei rompendo o silêncio e fazendo uma oração audível com vocês. Ore ao Senhor. Senhor, mais uma vez, ó Pai, como teu povo, como povo que crê no teu poder, crê na sua salvação, nós nos colocamos diante da tua presença e clamamos, Senhor, pedimos que nessa noite o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor nos instrua, que o Senhor nos ensine, que o Senhor nos nutra através da tua palavra, e que nós, ó Pai, estejamos com os nossos corações como terra fértil para receber a semente daquilo que o Senhor quer nos ensinar. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, eu gostaria de iniciar o sermão de hoje, a nossa reflexão dessa noite, pedindo para que vocês reconhecessem para mim, acredito que já esteja colocando ali na projeção, a gente espera alguns instantes, não tem problema, reconhecendo para mim um símbolo. Pode passar? Vocês conhecem esse símbolo? Vou dar uma dica. Este símbolo, esse logo, ele pertence a uma rede social. E eu tenho quase certeza que a maioria dos irmãos e irmãs aqui presentes tenham um perfil nessa rede social e tenham um aplicativo dessa rede social instalado nos seus celulares. Vocês conhecem? Esse símbolo, meus irmãos e irmãs, esse logo é do Instagram. E por que eu estou mostrando esse logo para vocês e falando sobre a rede social? Porque no Brasil, o Instagram é a 3ª rede social mais utilizada pelos brasileiros. O Instagram, para você ter uma ideia, só perde para WhatsApp e YouTube como redes sociais mais usadas por nós. Inclusive, estima-se que no país o Instagram tenha cerca de 134,6 milhões de usuários. Olhem só, meus irmãos,
nós temos uma população aproximadamente de 200 milhões de pessoas. E nós temos uma rede social com 134,6 milhões de usuários. Além disso, para você continuar tendo noção do grande impacto que o Instagram tem nas nossas vidas, algumas pesquisas já apontam para nós que essa rede social ela é responsável por 36% do tempo gasto com celulares em um só dia entre os cidadãos do nosso país. Ou seja, 36% de todo o tempo que as pessoas passam no seu celular, elas estão conectadas no Instagram. A verdade é que, atualmente, nos dias que nós vivemos, o Instagram, essa rede social que eu comentei com vocês, é parte do dia a dia das pessoas. E como eu disse, ela impacta a vida de muita gente. Nós temos uma vida pré-rede social, no caso específico do Instagram, pré-Instagram e pós-Instagram. E eu queria comentar com vocês brevemente sobre um dos grandes impactos que o Instagram, que essa rede social, ela tem gerado nas nossas vidas. E qual é um dos grandes impactos? É o impacto, meus irmãos e minhas irmãs, sem dúvida, dos influencers. Como assim? Lucas, essa é uma linguagem de jovem, essa é uma linguagem de adolescente. Não, ainda que talvez você não chame dessa maneira, meus irmãos e minhas irmãs, os influencers, eles são produtores de conteúdo online. São aqueles famosos perfis que nós acompanhamos na rede social, onde pessoas emitem opiniões sobre diversos assuntos e temas. São perfis de influenciadores sobre esportes, sobre moda, sobre política, sobre alimentação, sobre dieta, sobre musculação, enfim, são pessoas que influenciam a vida de outras através do conteúdo que elas compartilham nessa rede social. Só que esses influencers, eles têm um fenômeno que é muito interessante. Que fenômeno é esse? É que a sua credibilidade, ou seja, o valor daquilo que eles falam, daquilo que eles compartilham com a gente, não é determinado pelos seus diplomas, não é determinado pelas pesquisas, não é determinado pelas experiências que eles possuem em determinada área que eles compartilham o seu conhecimento. Na verdade, o valor daquilo que esses influenciadores falam está diretamente ligado ao engajamento que eles possuem nas suas redes sociais. As pessoas, elas não olham e avaliam o conteúdo da mensagem, eles avaliam e olham o comunicador. Se essa pessoa, ela possui muitos seguidores, se essa pessoa possui muita influência, se essa pessoa possui muito engajamento nas suas redes e aparece todo o tempo para mim, logo, aquilo que ela compartilha comigo deve ser verdade. A grande questão é que esse movimento dos influencers, ele não tem acontecido somente na esfera secular. Na verdade, o ambiente religioso, de igual forma, também tem produzido os seus próprios influencers. E por que eu digo isso? Porque cada vez mais nós observamos no Instagram, na rede social, que pastores, pastoras, pregadores, pregadoras, teólogos, teólogas, têm alcançado sucesso e relevância por conta do Instagram. São homens e mulheres de dentro da igreja, de dentro do ambiente religioso, da comunidade que nós fazemos parte, que têm viralizado e têm sido ouvidos por muitos crentes através das suas ponderações e opiniões sobre a palavra de Deus. Eu já quero adiantar que eu não vejo nenhum problema nisso. Afinal, a nossa igreja, ela tem tentado ocupar um espaço nas redes sociais e tem tentado compartilhar conteúdos referentes à palavra do Senhor. Então, a princípio, não há nenhum problema em nós termos um influencer, um influenciador digital que emite opiniões dentro do ambiente religioso e também sobre a palavra de Deus. Entretanto, meus irmãos e minhas irmãs, eu acredito pessoalmente que este fenômeno, que este movimento, que essa tendência de influenciadores gospel, de influenciadores religiosos, deva gerar em nós alguns questionamentos. Como assim? Eu acho que essa nova tendência do nosso mundo
deve fazer com que a gente vire para esses perfis, vire para essas pessoas que bombardeiam as nossas redes sociais a todo tempo, conteúdo, e fazermos algumas perguntas. Que perguntas são essas? Primeiro, se o Instagram transformou a nossa relação com a internet e cada vez mais as opiniões são validadas por algoritmos, como avaliar se aquele influenciador, se aquela influenciadora, se aquele pastor, se aquele pregador, aquela pregadora que tem milhares ou milhões de visualizações e seguidores, está me dizendo a verdade? Como eu posso olhar para esses perfis que a todo instante aparecem na tela dos nossos celulares e verificar se aquilo que ele está compartilhando comigo em relação à palavra de Deus tem de fato fundamento? Como eu vou conseguir avaliar esse conteúdo? Além disso, nós também temos que nos perguntar e perguntar também para esses influenciadores, para essas influenciadoras, como nós podemos nos proteger ou como eles nos protegem de acreditar em uma falsa doutrina só porque quem disse ou quem está me dizendo isso é extremamente influente no mundo digital, no mundo online. Como assim? Olha, essa pessoa ela tem um alcance gigantesco. Ela não fala só para uma comunidade local de Telêmaco Borba. Ela atinge pessoas em todo o país. Como então eu vou conseguir validar aquilo que essa pessoa está compartilhando comigo, não somente olhando para os seus números? Ou vocês não têm reparado que muitos pregadores, muitos pastores, muitos teólogos têm sido convidados para conferências, para eventos, somente através do seu engajamento nas redes sociais? Vocês não têm percebido esse fenômeno no nosso país? Cada vez mais comum o crente, o cristão, tendo acesso, não pelo conteúdo da sua mensagem, mas pela quantidade de likes e seguidores que ele tem. Por fim, meus irmãos e minhas irmãs, como saber se esse influenciador, se essa influenciadora cristã é verdadeiramente bíblico em suas posições sobre a palavra de Deus? Como eu tenho acesso a um conteúdo, ouço alguém comentar sobre esse conteúdo e consigo avaliar se essa pessoa está de fato falando algo verdadeiramente pertencente às Escrituras? São questionamentos difíceis, eu assumo. Porém, meus irmãos e minhas irmãs, eu acredito que Jonas, capítulo 3, o texto que nós acabamos de ler, ele possa nos ajudar nessa missão. Ele possa nos ajudar a responder essas perguntas. Ele possa nos ajudar a avaliar um expositor da palavra de Deus, ainda que esse expositor seja influente no mundo digital, que é esse mundo que nós vivemos. Sabe por quê? Por que o texto de Jonas, capítulo 3, pode nos ajudar? Porque aqui nós aprendemos duas qualidades, duas características, dois adjetivos que todo expositor do Evangelho deve ter. Toda pessoa, meus irmãos e minhas irmãs, que se propõe a falar da palavra de Deus numa esfera pública, numa esfera privada, no mundo real ou no mundo digital, deve atender a essas duas características que nós vamos encontrar aqui. E eu garanto, convictamente, que nenhuma delas se relaciona com a quantidade de seguidores em rede social, ou a quantidade de influência, o tamanho da influência que eles possuem. Vamos então. A primeira qualidade, irmãos, que nós observamos em Jonas capítulo 3, que o expositor do Evangelho deve possuir, é a fidelidade. Como assim? Nós lemos no texto bíblico e no segundo comissionamento que Jonas recebe da parte de Deus, que ele deveria pregar contra os ninivitas uma mensagem que foi dada diretamente pelo Senhor. Ou seja, Jonas, ele estava no ventre do peixe, ele é vomitado na praia, então Deus entra em contato com Jonas e diz: vá a Nínive e pregue aquilo que eu disser para você contra aquela população. E que mensagem era essa que Jonas deveria proferir contra os ninivitas? Como aquele povo era extremamente violento, como aquele povo era extremamente mau,
como aquele povo era extremamente descrente em relação ao Senhor, Jonas deveria falar que o juízo de Deus estava se levantando contra aquelas pessoas. Deus não toleraria mais as maldades de Nínive, as maldades dos ninivitas, e em 40 dias toda aquela região seria destruída. Era isso que Jonas deveria compartilhar com aquelas pessoas, era essa a mensagem que ele recebeu diretamente da parte de Deus para expor, para pregar para os ninivitas. Sem acrescentar ponto ou vírgula, meus irmãos e minhas irmãs, era essa mensagem de juízo que Jonas deveria compartilhar. Era essa mensagem de juízo que Jonas deveria comunicar. E eu quero te chamar a atenção por um detalhe interessante. Notem, meus irmãos e minhas irmãs, que em nenhum momento do texto bíblico a opinião ou a avaliação de Jonas importa para Deus. Em nenhum momento Deus se preocupa com aquilo que Jonas tem a dizer sobre a sua mensagem. Sabe por quê, meus irmãos? Porque a mensagem que Jonas deveria pregar deveria ser feita nos termos de Deus. Não havia espaço para discussão, não havia espaço para opiniões, não havia espaço para ponderações. A missão de Jonas, como eu falei, era pregar sobre o juízo. Jonas não deveria fazer um estudo de caso. Jonas não deveria verificar qual era o tema que estava nos trend tops daquela região. Jonas deveria falar que se eles não se convertessem dos seus maus caminhos, seriam destruídos pelo juízo de Deus. Atualmente, meus irmãos, inúmeros são os expositores, as expositoras, os pregadores e pregadoras do Evangelho que não possuem essa característica, a característica da fidelidade. São homens e mulheres que falam de Deus e da Bíblia nas redes sociais, como é o público que é o tema que nós estamos tratando aqui, mas também isso pode servir para o nosso dia a dia na igreja. São homens e mulheres que falam de Deus e da Bíblia a próprio gosto, que falam de Deus e da Bíblia a própria maneira, que falam de Deus e da Bíblia a própria vontade. São homens e mulheres que relativizam a mensagem do Senhor e pervertem o conteúdo do Evangelho para se adequar a seu público, para se adequar aos seus seguidores. São pessoas, irmãos e irmãs, que não são fiéis em falar ao povo algo que receberam diretamente do Senhor. E olhem só, não sou eu que estou falando, mas esse é um exercício para você fazer em casa. Chega na sua casa, abre o seu perfil no Instagram, não faça isso agora, tá bom? Chega na sua casa e faça isso. E veja os perfis cristãos, evangélicos, de pregadores e pregadoras aí, que tem mais seguidores, que tem mais sucesso, que arrastam multidões. E eu tenho certeza que vocês vão perceber que essas pessoas, irmãos e irmãs, não são fiéis à palavra de Deus. Não são pessoas que compartilham a integralidade do texto bíblico. São pessoas que selecionam aquilo que vão comunicar ao seu público. Eles pegam nos seus perfis apenas um aspecto da palavra de Deus e divulgam como se fosse a totalidade da mensagem. Quantos perfis nós não vemos de pessoas que falam sobre inteligência emocional, sobre prosperidade, sobre bem-estar, sobre sucesso? Quantos não são? Esses conteúdos são importantes, obviamente. São a totalidade da mensagem do Evangelho, irmãos e irmãs. Só que, sabe qual que é o problema dessas pessoas? Sabe qual que é o problema desses perfis? Sabe qual que é o problema desse fenômeno, irmãos e irmãs? É que se o Evangelho ele não é pregado com fidelidade, com integralidade,
não são gerados frutos verdadeiros de conversão nos seus ouvintes. A gente precisa olhar para o texto bíblico de Jonas e ter convicção de que os ninivitas só se converteram porque ouviram da boca de Jonas, porque ouviram da boca do profeta algo oferecido diretamente pelo próprio Deus e sem alterações. Só houve conversão verdadeira ali, meus irmãos e minhas irmãs, porque Jonas não selecionou aquilo que deveria compartilhar. Jonas simplesmente falou aquilo que ele recebeu de Deus. Paul Washer, um pregador muito famoso dos nossos dias, em seu livro 10 acusações contra a igreja moderna, ele diz algo chocante que quando eu li a primeira vez, me deixou profundamente perplexo e incomodado. Sabe o que ele diz no seu livro? Ele diz que quando o evangelho, meus irmãos e minhas irmãs, é pregado de modo infiel a alguém, nós fazemos desta pessoa filho, filha do inferno 2 vezes. Porque a pessoa, ela não era um discípulo, uma discípula de Jesus, acha que se converteu porque escutou um evangelho infiel e continua vagando da perdição, achando que teve o seu coração transformado pelo Senhor. Vive na ilusão de que houve conversão. E sabe, o nosso país é um exemplo disso. Nós estávamos conversando isso hoje pela manhã. O Brasil, meus irmãos e minhas irmãs, possui na sua população cerca de 83,6% de pessoas que se declaram cristãs. Então, mais de 80% dos brasileiros dizem seguir o cristianismo. Porém, quando nós olhamos e avaliamos dados da nossa nação, nós percebemos que ainda que a gente tenha um alto número de crentes, ainda que a gente tenha um alto número de pessoas que dizem seguir a Cristo, nós lideramos rankings de corrupção, rankings de violência, rankings de desigualdade e assim por diante. E aí eu pergunto para vocês, irmãos, diante disso que nós estamos percebendo aqui em Jonas capítulo 3, será que não estamos vivendo um boom, uma explosão de falsos convertidos devido à pregação infiel de muitos expositores das Escrituras? Será, meus irmãos e minhas irmãs, que nos nossos dias nós não estamos vivendo aquilo que Paulo escreveu a Timóteo, em 2 Timóteo capítulo 4, do verso 3 e 4, texto que inclusive nós lemos aqui durante a nossa celebração, ele diz o seguinte: pois virá o tempo em que não suportarão essa doutrina, pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Meus irmãos e minhas irmãs, o que eu estou querendo dizer com vocês nessa noite é que um expositor, uma expositora do Evangelho deve ser fiel à mensagem divina, deve ser fiel à mensagem de Deus. Se a pessoa que eu e você ouvimos nas nossas redes sociais, se a pessoa que nós seguimos, que nós acompanhamos, que nós vemos na nossa tela de telefone diariamente, pensa temas bíblicos para abordar, se a pessoa que eu e você ouvimos, seguimos, compartilhamos, engajamos, só fala de prosperidade, só fala de vitórias, só fala de realização pessoal, só fala de uma parte das Escrituras, possivelmente nós estamos diante de alguém que não tem fidelidade à palavra de Deus. E não é porque essa pessoa tem seguidores, não é porque essa pessoa tem engajamento, não é porque essa pessoa tem curtidas, não é porque essa pessoa é compartilhada à torta e à direita no nosso país, que ela se torna alguém fiel a Deus. Na verdade, se a gente for parar para pensar e avaliar de um ponto de vista bíblico, todos os pregadores da história da igreja sofreram, sabe de quê? Não de sucesso, mas de perseguições, de calúnias, de disputas, de difamações.
Por isso nós devemos sempre filtrar aqueles que nós ouvimos, aquelas que nós ouvimos, através da fidelidade que essa pessoa tem em relação à palavra de Deus. Este deve ser o nosso filtro, a fidelidade dessa pessoa em relação à palavra do Senhor. Já a segunda e última qualidade que nós observamos em Jonas capítulo 3, irmãos e irmãs, que o expositor do evangelho deve possuir, é a misericórdia. E infelizmente nós aprendemos com o profeta Jonas essa lição através do seu anti-exemplo. O que eu estou querendo dizer com isso? Armour de Pisker explica com as seguintes palavras essa segunda qualidade. Eu até coloquei a citação ali para os irmãos e as irmãs lerem comigo. Olha o que ele diz: em nossa pregação e ensinamento relativo ao julgamento de Deus, precisamos nos certificar de não ter o espírito vingativo de Jonas. Ele uniu inconscientemente suas paixões pessoais com as ameaças divinas. Ao pregarmos sobre o julgamento de Deus, sempre devemos fazê-lo com a compaixão manifesta por Jesus quando chorou pela cidade condenada de Jerusalém. É muito fácil ser como o pregador, que embora estivesse dentro da palavra na apresentação das advertências de Deus contra os pecadores, agia como se estivesse alegre por seus ouvintes estarem a caminho do inferno. O que nós vamos notar é que Jonas, meus irmãos e minhas irmãs, isso ocorre no capítulo 4 do livro, ele se ira com Deus por conta do arrependimento dos ninivitas. Ou seja, por mais que Jonas ele tenha sido fiel no conteúdo da mensagem, por mais que Jonas ele tenha sido fiel na sua exposição da palavra do Senhor, ele pecou no que tangia ao sentimento que deveria possuir no coração a pregar. O que eu estou querendo dizer é que não basta que um pregador seja fiel. Como assim, Lucas? A fidelidade, meus irmãos e minhas irmãs, deve vir acompanhada de misericórdia. A gente não pode nunca esquecer que falar do Evangelho, expor a palavra do Senhor, é um ato, antes de tudo, de amor. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, o pregador, a pregadora, o expositor e a expositora deve olhar para os ouvintes com compaixão e não com ódio. Sabe por que isso? Porque quando nós lemos, por exemplo, em Ezequiel, capítulo 33, no verso 11, não precisa abrir, nós vamos ler nesse texto que Deus, Ele não se agrada com a morte do pecador. E o desejo do Senhor é que esse pecador, ele se converta dos seus maus caminhos. Meus irmãos, se Deus que é justo, que é completamente justo, que é completamente santo, que Ele teria todos os motivos do mundo para odiar aqueles que fazem o que é errado, se Ele não se agrada quando alguém se perde, e se Ele deseja que as pessoas se convertam, porque nós, quando expomos a palavra de Deus, ou quando aqueles que expõem a palavra de Deus através do ambiente, das redes sociais, por que essas pessoas devem agir de maneira diferente? Se o próprio Deus age com misericórdia, irmãos e irmãs, as pessoas que nós ouvimos falar de Cristo, e nós mesmos que falamos de Cristo, nós devemos também ter misericórdia. Irmãos, a verdade é que púlpitos, sejam eles físicos ou online, sem misericórdia, sem esse ato de amor, esse gesto de amar, são tão problemáticos quanto púlpitos, infiéis. Sabe por quê? Porque o Evangelho, ele não é um discurso de ódio. O Evangelho, meus irmãos e minhas irmãs, não é um ato de violência. O que nós aprendemos através da palavra de Deus é que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê.
Por isso, nós devemos sempre procurar naqueles e naquelas que nós ouvimos o amor. Não dá para uma pessoa dizer que fala de Deus e não ama o seu irmão. Não dá para uma pessoa dizer que expõe fielmente as Escrituras se as suas palavras não estão encharcadas de misericórdia pelos ouvintes. E não sou eu que digo isso. Eu quero te convidar a ler comigo 1 Coríntios capítulo 13, os versos 1 e 2. Olha só o que o apóstolo Paulo ele vai dizer para nós. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 1 e versículo 2. Primeira Coríntios 13, 1 e 2. Olha o que Paulo diz, irmãos e irmãs, acompanhem comigo. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. O amor, meus irmãos e minhas irmãs, a misericórdia não é uma qualidade secundária ao pregador, ao expositor. O amor é uma qualidade primordial. Sem misericórdia, um expositor da palavra de Deus, ele é manco, ainda que exponha fielmente a sua pregação. Isso significa que alguém que exponha a palavra de Deus, a palavra do Senhor, sem estar motivado a salvar vidas, a tocar almas e a quebrantar corações, também desobedece a Deus. Por isso, sempre que nós nos depararmos com um pregador do Evangelho, principalmente no mundo online, que é o tema da nossa reflexão de hoje, a gente tem que se perguntar: ele está falando tal coisa, ele está expondo tal temática bíblica, teológica, para ter mais seguidores ou por amor a mim como ovelha do Senhor? Ele está falando tal coisa para obter mais engajamento ou porque ele ama as pessoas que serão alcançadas através da sua palavra? Ainda bem, meus irmãos e minhas irmãs, que os ninivitas, mesmo contra a vontade de Jonas, foram salvos. E eu digo que certamente há também nos nossos dias os que são alcançados, apesar da motivação equivocada dos expositores de sucesso. Contudo, a gente sempre tem que lembrar, isso ocorre como fruto da misericórdia de Deus e não do pregador. Às vezes a gente avalia o resultado das pregações e das exposições atribuindo mérito à pessoa que está expondo aquilo. Só que a gente tem que lembrar que muitas vezes as pessoas estão sendo alcançadas não porque esse é o desejo da pessoa que está pregando, mas porque esse sempre será o desejo de Deus. Já concluindo, meus irmãos, já partindo para o final, de maneira semelhante ao que eu fiz na semana passada, eu queria deixar 2 lições práticas, baseadas nas 2 características, nas 2 qualidades que nós comentamos, para que a gente possa selecionar melhor aqueles e aquelas que nós temos ouvido nas nossas redes sociais, na nossa rede social que é o Instagram. Que lições práticas são essas? Primeiro, ouça um expositor por sua fidelidade à palavra de Deus e não por seu número de seguidores. Nem sempre, meus irmãos, como eu já disse aqui, aquele que possui mais sucesso é um servo do Senhor. Se o profeta, olhem só, sempre te deixa confortável com sua pregação, preocupe-se. Se essa pessoa sempre fala aquilo que você quer ouvir, tome cuidado. Se a pessoa nunca te desagrada através das suas palavras, fique com o pé atrás. Porque, meus irmãos e minhas irmãs, a palavra de Deus também nos confronta.
a palavra de Deus também nos incomoda. Segundo, não relativize a misericórdia do expositor. É necessário que você sempre se sinta amado ao ouvi-lo, mesmo que as suas palavras sejam de confronto e repreensão. Quando eu estava em casa meditando e refletindo sobre esse texto bíblico e pensando nessa lição prática em específico, prontamente sabe o que me veio à mente? A figura paterna, a figura materna, os nossos pais. Porque quando nós enxergamos o amor dos nossos pais a nós, ainda que eles nos corrijam, ainda que eles nos repreendam, a gente se sente amado. A gente fica bravo na hora, a gente fica um pouco chateado, mas a gente jamais nega o amor deles por nós. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, no que diz respeito à exposição do Evangelho, a gente também tem que enxergar na pessoa amor pelas nossas vidas. A gente precisa lembrar que a violência, a extorsão, a agressão, o ataque, meus irmãos e minhas irmãs, são sinais de um falso profeta, e não de um homem e de uma mulher de Deus. Na Bíblia a gente vai perceber que o bom pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas. E eu vou te dar um exemplo disso. Quando nós lemos nos evangelhos, nós percebemos que por mais que as pessoas ouvissem palavras duras de Jesus, em nenhum instante ele tinha sua misericórdia questionada. Uma pessoa se sentir amada não depende de nós falarmos aquilo que ela somente quer ouvir, mas depende, irmãos e irmãs, dela perceber através das nossas vidas que nós queremos abençoá-la. E esse é um cuidado que nós também devemos ter por aqueles e aquelas que nós acompanhamos nas nossas redes sociais. Se o discurso daqueles que nós ouvimos está muito mais próximo ao ódio ou à violência do que a misericórdia de Cristo, opa, tem um problema nessa mensagem aí. Tem um problema com essa pessoa. Porque eu repito, o Evangelho, meus irmãos e minhas irmãs, é poder de Deus para a salvação e não um ato de violência. Amém? Feche seus olhos então. Vamos orar mais uma vez. Enquanto você ora, eu quero convidar o Ministério de Música para vir à frente. Nós vamos cantar uma canção bem antiga, um hino que eu acredito que os mais experientes devam conhecer, onde fala, meus irmãos e minhas irmãs, sobre algumas características da palavra do nosso Deus. Enquanto nós cantamos, ore, pedindo ao Senhor para que te dê sabedoria, inteligência, para selecionar aquelas que você tem ouvido, para que os pregadores da palavra do Senhor, que nós somos influenciados, sempre sejam pessoas fiéis à sua palavra e pessoas misericordiosas. Ore enquanto nós louvamos ao Senhor. Repeti, mas em dor
nosso Deus, são palavras de vida para a nossa vida. Que a gente nunca esqueça disso. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, somos gratos, Senhor, pela Tua exortação através da Tua palavra, pela Sua correção, Senhor, através do texto bíblico. Que nós possamos sempre filtrar aqueles e aquelas que nós ouvimos. Que nós não sejamos, ó Pai, influenciados por engajamento, por curtidas, por likes, por seguidores, por sucesso. Que nós, ó Pai, sejamos influenciados pela Tua palavra. Que aqueles e aquelas que nós seguimos e acompanhamos sejam pessoas fiéis a Ti e misericordiosas para com as nossas vidas. Que elas não visem lucro, que elas não visem sucesso, mas que elas visem que as ovelhas do Senhor sejam alcançadas através da Tua palavra, em tempo e em fora de tempo, com seguidores ou sem seguidores. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Recebei a bênção. Que o Senhor te abençoe e te guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te dê a paz, desde agora e para todo sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, meus irmãos e minhas irmãs. Deus abençoe vocês, uma ótima semana. E nós nos vemos na quarta da família, no domingo pela manhã e mais uma vez no domingo à noite. Lembrando que no domingo que vem nós estaremos a nossa Santa Ceia do Senhor. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu.